Boa noite. Bom, desde já, boa noite. Bem-vindos para nesse momento, nessa live. É, Vamos começar com o seguinte: se vocês estiverem com algum problema de áudio, se vocês estiverem me escutando, alguma coisa assim, por favor, me avisem. Também mandem suas colocações, suas perguntas, no que for possível. Eu e Gabi, nós iremos responder vocês, certo? Por enquanto, antes de Gabi entrar aqui, eu quero pedir para que vocês apertem nesse coraçãozinho, que eu acho que fica bem aqui. Quanto mais vocês curtirem, mais a plataforma do Instagram vai notar a gente, tá certo? Então, para que essa live chegue para mais pessoas, eu peço que vocês apertem aqui. E se vocês quiserem compartilhar já diretamente o, essa essa live com alguém específico, você aperta nesse aviãozinho aqui e já manda no direct, tá certo? Vou chamar aqui Gabi pra gente chamar, não, aceitar, que chegou. Pra gente começar essa live, tá certo? Oi, Oi, tudo bom, Nívia? tudo bom? Tá Ai, conseguindo que me bom, ouvir? tô sim. Que bom ter você aqui. Eu Um que prazer te agradeço receber. demais, demais mesmo pelo convite. Vai ser super interessante esses temas que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos só esperar o pessoal, né, chegar. Sim, Tá tudo certo, né, no áudio? Pessoal, tá tá sim. conseguindo ouvir? Pessoal, se vocês não conseguirem ouvir ou se travar, vocês, por favor, avisem se tiver algum problema de áudio. Eu tô sem fone aqui, eu tô um pouco com medo do áudio dar errado. E hoje Mossoró choveu, talvez a internet caia. Então, mas por enquanto eu acho que tá bom, né? Vamos lá. Quer começar, Nívia? Vamos começar. Com as é, apresentações, né? vamos- Bom, comece, já que estou aqui te recebendo, comece se apresentando, que aí depois eu me apresento para os seus seguidores, você se apresenta para os meus. Tá certo. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu agradeço o convite por estar aqui com vocês, né? Convite de Nívia. Gosto muito do trabalho dela. Meu nome é Gabriela Barbalho, eu sou consultora de estilo e imagem e estou com atuação bem voltada para essa parte da imagem profissional e da imagem corporativa, além da imagem pessoal que eu já trabalhava. Então, vai ser super interessante a gente trazer esse debate. Aqui também sou advogada, né? Atuo mais nessa parte de fashion law, mas se pudesse dizer, né, a consultoria toma quase todo o meu tempo, então tá mais difícil agora a advocacia. Você pegou a advocacia e já Já uni mesclou tudo, aí né? com A gente moda, coloca a moda em todos os cantos. com certeza. Eu confesso que eu estava ali me arrumando, fiz, meu Deus, como é que eu vou me arrumar para Gabriela? Que é isso, gente? Não são bichos de sete cabeças, não. Tô Não aqui é, não bem é o simplinha. obstáculo. Não é um obstáculo, porque assim, para quem conhece seu trabalho, a gente sabe que você já falou isso várias vezes, você não cria uma máscara para ser uma consultora, você não faz isso com seus clientes, né? Mas é trazer o que você ensina para a minha realidade, né? Aí eu olhei assim, abri o guarda-roupa, eu fiz, ela já até descreveu qual é o meu estilo, que eu nem sabia direito, vou colocar aqui. Mas, enfim, o objetivo é estar aqui, né? Para discutir uma das coisas que nós duas amamos tanto, nos viciamos esses últimos meses,
e vemos de formas diferentes, aspectos diferentes, cada um em sua especialidade, né? Que é o Big Brother Brasil, que veio aí mudando, esse ano veio com tudo, né? É verdade. Então, pois é, quando anunciaram que essa edição iam ter os famosos, né, os influencers, muita gente criticou, né, no início. Ah, mas vai entrar já no grau de desigualdade, porque as pessoas famosas têm mais seguidores, os que não têm, os que não são famosos vão sair em desvantagem. Ah, mas porque esse pessoal tá indo pra lá, se não precisa de dinheiro. Ah, mas enfim, foram várias hipóteses que foram criadas e várias críticas que foram tecidas, né? A esse formato antes mesmo dele ter começado. E o que é que acontece? A gente tem que resgatar o histórico do BBB e ver que já existiam algumas edições que ele vinha perdendo público, né? E a edição de 2019, então, foi assim, uma queda muito abrupta, né? Muito brusca de público. O pessoal realmente não tinha gostado, as pessoas que consumiam aquele produto, né? Consumiam, iam lá, assistiam. A Globoplay não teve tanta adesão, o pay-per-view, né? Então, assim, foram vários resultados negativos e eles quiseram inovar, né? Porque qual é o objetivo? Ampliar a audiência, porque é assim que eles capitalizam, né? Ampliando a audiência, com os patrocinadores. E assim, no ano passado eu não assisti, mas inevitavelmente a gente tem que comparar, porque ao consumir o 2020, a gente tem as comparações de 2019, quem assistiu, né? E tudo mais. E você vê que até as questões que foram abordadas esse ano também foram abordadas no ano passado, mas tiveram reações completamente diferentes, né? Totalmente diferentes. Tornando o fato de ter influências, pessoas famosas, Uhum. e as pautas que foram abordadas fizeram com que esse Big Brother escondesse as vergonhas do Dos ano passado. passados, né? Pois Muita é. gente fez assim, vamos cancelar 2019, não existiu, Pois é, né? exatamente. E aí, inclusive, até falaram isso, né? O pessoal tava brincando na internet, dizendo assim: ah, pessoal, pode expandir, pode botar mais 3 meses que a gente cancela o de 2019 e finge que ele não aconteceu, né? Bota mais 3 meses de BBB 20. E aí, o que é que acontece? E teve toda essa estratégia, né? O objetivo, a estratégia do Big Brother fazer isso era mudar completamente o formato, despertar a curiosidade do público, né? De forma a ressuscitar aquele público que ele tinha perdido e ganhar novos horizontes, ganhar novas perspectivas. Porque, infelizmente, muitas vezes, até mesmo pelos participantes, né? Quase sempre pelos participantes, o BBB ficava muito nesse viés de entretenimento vazio, né? Não tinha uma discussão tão fomentada. Então, as pessoas criticavam isso e eles disseram que não, vamos trazer os digitais influencers e movimentar. Por quê? Porque os digitais influencers eles já vinham com o público, né? Então, quem gosta daquele digital influencer, ele vai assistir. Quem é fã não quer saber se você tá na Fazenda, no BBB ou se você tá num programa de meia-noite. O fã vai lá e assiste. Então, eles iam conseguir captar. E defende com unhas e dentes. Defende com A unhas gente e tem que dentes. dizer. Então, eles disseram, vamos colocar. Por seu lado, né, se trata de uma estratégia mútua. Por quê? Ele está convidando pessoas famosas, mas ao mesmo tempo essas pessoas não estão saindo em desvantagem, elas estão podendo aparecer e também ampliar o seu público, né? Tem pessoas que nunca conheciam aquele digital influencer, não sabia nem quem era, muitos ali, e passaram a conhecer. Por quê? Porque eles estavam aparecendo em horário nobre todos os dias na Globo, né? Olha só, você aparecer na Globo. E aí, muitos deles, né, Nívia, desenvolveram toda uma estratégia de imagem e de branding. Você quer falar alguma coisa? Fazer alguma. Só lembrando de uma frase de Thelminha, no meio da. Acho que quando ela foi líder, que ela fez assim, que cai muito isso que você falou, né? Se essa visibilidade, ela não era famosa, ela não deseja ser famosa, mas ela disse um negócio assim: se eu nunca imaginei que eu iria conseguir aparecer na Globo em horário nobre
e apresentar a minha escola de samba, porque a festa dela foi temática ainda e era da escola de Da samba escola de dela, samba né? dela, né? Para você ver que ela não era influência, ela não quer ser essa famosa, mas ela tem essa história de querer levar o que era dela, O né? que era Mostrar a dela, história né? dela. A essência dela. Até porque não tem como você forçar durante 3 meses, né? As máscaras caem. E é isso que a gente vai dizer aqui. Primeiro que, apesar do tema aqui ser influências, né? Eu queria até desmistificar um pouco esse conceito, porque quando a gente está tratando de digital influência, a gente tende a logo direcionar nossos olhares para quem tem muitos seguidores ou para quem é blogueiro. E na verdade, pessoal, todos nós temos. Tá aparecendo? Travou, mas voltou. Pronto. Todos nós temos poder de influência. Se você está na internet, se você está na televisão, se você está aparecendo de alguma forma e as pessoas estão parando para ouvir o que você está falando, então você tem poder de influência, né? Isso foi uma coisa muito interessante que o BBB nos mostrou. Tanto é que Thelminha ganhou, né? E ela não era digital influência nesses parâmetros que a gente é acostumado a ver. E Sim. muitos deles, assim, os que entraram como famosos, já como convidados, eles desenvolveram toda uma técnica, né, de imagem, toda uma técnica de brand. E aí a gente vai discutir, né, mais detalhadamente essas estratégias, mas só para vocês entenderem, né, o que é imagem e o que é brand. Quando eu estou tratando de imagem, muitas pessoas associam só a aparência, né? Ah, mas o que é look do dia? Ah, mas sei lá, o seu cabelo ser assim, ser assado. Não. Imagem, ela é um conjunto de elementos, né? Em que a gente destaca a aparência, a comunicação e o seu comportamento. Por isso que quando a gente fala de imagem é algo tão complexo, porque não adianta você usar uma roupa X se a sua comunicação não está condizente com aquilo. Não está tendo conexão, porque caso haja alguma falha entre esses elementos, se um não esteja condizente com o outro, a pessoa que você está se referindo, o seu interlocutor, ele vai começar a dizer assim, poxa, mas né, não tá batendo. Que incongruência, que incongruência. E aí é que vão haver falhas, ruídos de comunicação, né? Então, é muito importante estar todos esses elementos alinhados. E isso também a gente viu muito no BBB, né? Como a gente vai discutir já já. E Sim. o Sérgio tá aí tá falando. Nívia, fale que eu falo demais, viu? Pode falar. Terminei esse seu Pronto, pensamento que eu queria só. só. E quando a gente tá falando de brand, ó, o Serginho tá aqui, ele vai poder complementar a minha fala de brand. Quando a gente tá falando de brand, a gente tá falando de qual é a forma como as pessoas, o seu público, lhe vê, né? Como é que o seu chefe lhe vê, como é que as pessoas lhe veem, como é que as pessoas que você está dialogando no seu meio lhe veem, né? Qual é a percepção? Tá dizendo aí que você é você na Globo, né, Nívia? Georgiano, ô Esperança. E quando a gente tá falando de brand, né, é a marca pessoal, traduzindo é marca pessoal. Você é a sua marca, então como é que você vai mostrar? Como é que você vai se mostrar? Como é que você quer ser percebido? Isso é muito importante. E quais são elementos fundamentais para você desenvolver sua marca? A gente está num mundo de muita competitividade, né? Então, primeiro você precisa ser autêntico. Ah, eu vou lançar aqui um produto para cabelo. Sim, mas qual é o meu diferencial, né? O que é que eu vou inovar nesse produto? Como é que a apresentação desse produto vai ser? Ou então, eu sou cantora, mas como é que minha música pode atingir as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, você tem que ter personalidade, você tem que ter autenticidade e você tem que ter uma identidade forte para as pessoas lhe vincularem aquilo que você está pregando, né? O que eu ia falar é justamente essa questão da influencer, né? Que você falou. Que se você está na internet, se você influencia alguém, você já é influencer. Uhum. E eu queria só colocar, porque hoje em dia se fala muito entre blogueiro e influencer. E se confunde muito essa figura, que realmente acabou se tornando a mesma coisa, mas não é, né? Você ser blogueiro, você ter uma página, você apresentar um conteúdo. O influencer também tem isso. É tanto Uhum. que as blogueiras, os blogueiros são influencers
naturalmente. Eles não Primeiro que precisam. blogueiro vem de blog, né? A gente, A gente esquece a gente isso. esquece É do mesmo isso. jeito que você dizer que é youtuber. Não é muita coisa, é você ter um canal no YouTube, Pois é. É entendeu? interessante. Aí é justamente isso, porque tem muita gente assim, eu sou influencer, mas você acaba que tem muito seguidor e só. Não produz Exatamente. conteúdo. Você É não diferente. consegue, não consegue, isso é muito interessante, porque isso dessa questão do número, né, dos seguidores está sendo muito criticado, de likes e tudo. Tanto é que o Instagram se reformulou no passado para tirar essa competitividade. E, na verdade, o crescimento orgânico, ele se demonstra bem mais eficaz. Você ter poucos seguidores, mas que esses seguidores, eles possam ser convertidos, entendeu? Em números. Por exemplo, eles comprem adquiram seus serviços ou seus produtos e eles de fato estejam ali porque querem estar. Eles de fato consumam o seu conteúdo. Você pode ver até entre as marcas, quando as marcas realmente confiam em um influencer para fazer a divulgação, ajudar na divulgação, já tem pensado muito mais nisso, né? Com Tem, certeza. ok, tem, como o Sérgio estava dizendo, tem muito, é popular, mas não é influencer. Tem milhares de seguidores, mas quando faz aquela propaganda daquele produto, não converte em vendas. Então, qual é a vantagem É de ter verdade. essa parceria? Ó, acabei de ver que aqui uma pessoa falou. Dondocarias. Eu acredito que quem dita se a pessoa é influência não é a audiência. Exatamente. Porque às vezes você tem 1 milhão de seguidores, mas enfim, quando você vai ver, a interação nem é tanto. Já aconteceu várias vezes alguns casos de o influencer tá lá em top de seguidores, cria um produto e quando lança, não tem venda. Já aconteceu Exatamente. isso, né? Porque tem que ver a sua capacidade de conseguir conversão, né? De você conseguir converter a sua imagem em vendas, né? Sérgio falou. Muita gente tem muitos seguidores, são populares, mas não influenciam ninguém. É o que mais tem. Tanto é que, como eu disse, o Instagram, ele deu uma reformulada, passou por uma repaginada no passado para tentar diminuir a quantidade de pessoas que faziam isso, né? Porque as lojas acabavam que eram enganadas, as marcas, né? Porque elas viam ali número de seguidor, mas quando contratava você, né? Tinha Eu até converso, seguidores. eu converso muito isso com o Sérgio porque a gente percebe que tem automação, né? Que Uhum. esses seguidores e mais, quando a gente coloca alguma enquete, aqueles caixinhas de pergunta, e vem pergunta totalmente nada a ver, sabe? Exatamente. E a gente percebe que isso é automação e não é a interação que a gente que precisa, né? E falaram aqui também, Dom Dalcarias, Brandy vai além da aparência, com certeza. Com toda certeza, a aparência é só um dos elementos, mas se você não conseguir sustentar, né, tanto através da sua imagem como através do seu brand, né, fica complicado. E aí, tiveram, né, vários famosos que se destacaram por suas habilidades, né, suas estratégias, autenticidade. Você quer começar por quem, Lívia? Bom, eu fiz aqui a lista, né? A gente tava ali. Eu acho que a gente poderia realmente seguir aquela lista que Ordem você mandou, porque essa ordem é justamente da eliminação. de eliminação, né? Pois é. Então vamos começar com Boca Rosa, né? Quando a gente fala em Boca Rosa, ela foi o ícone, né? Nessa edição, sem dúvidas. Realmente ela se destacou por toda essa questão de organização, né? De estratégia mesmo, de prejudica. Porque pessoas estão de olho nisso. Tava lendo aqui. Ele está respondendo, né? Pois é. Ela fez toda uma estratégia, né, para de fato potencializar, fomentar, dinamizar a marca dela, né? O Boca Rosa Beauty e o Boca Rosa, eu acho que tem de hair, né? Tem os dois, Tem. o de cabelo e o Eu só de não sei, maquiagem. eu só não me lembro se ela pôde fazer o do cabelo, porque tem aquela Não, mas o que parceria com a acontece? Embeleze. Ela Eu não não pôde fazer o sei. do cabelo lá, mas a página dela direcionava.
direcionava, tipo, Uhum. marcava o cabelo dela, como se fosse com os produtos dela, até porque Isso. ela tinha tirado as fotos depois. E aí, o que foi que ela fez? Toda semana, né, vocês viam lá aquela estratégia dela. Quando ela ia para o paredão, ela usava um look, né, bem descolado, bem reverente, imponente. E toda a página dela era consolidada de acordo com aquele look, né? Ia lá todas as fotozinhas. E a marca dela também. O Instagram pessoal dela era com aqueles looks, né? Eles colocavam simultaneamente. Era concomitante. Ela usava, eles postavam no domingo. E a marca dela seguia aquela ordem. Principalmente o Boca Rosa Beauty. Seguia a ordem da cor. Por exemplo, se ela usasse roxo, a semana era toda publicações roxas. E isso é uma estratégia de neuromarketing, né? Para as pessoas lembrarem, poxa, eu vi isso ela usando no domingo. Então, tô associando aqui, né? Essa associação que vai muito mais no marketing, né? Tem tudo a ver com a questão psicológica também, porque as cores, vocês sabem que influenciam muito a nossa percepção sobre aquele produto, né? E aí, uma coisa interessante que eu queria pontuar aqui é que Bianca, ela se apresentou como empresária. Na descrição dela não tem digital influencer, como por exemplo tem no de Mari, como por exemplo tem no de Rafa Kalimann. Ela se apresentou como empresária, né? E isso foi muito interessante porque ela quis passar uma postura de maior autoridade, né? Uma postura mais imponente, de realmente eu tô aqui e meu objetivo é divulgar minha marca. Né? Você O percebeu caso, isso? o caso dela é porque, primeiro, ela tem essa intenção da marca, e é porque ela não é mais só influencer. Ela Exatamente. deixou de ser só youtuber, só influencer, né? Hoje ela realmente ela tem não sei se a marca é, é parceria com marca, Apaiou. né? Apaiou, é. É uma linha, na verdade, né, a dela. Mas ela é Exatamente. empresária. Ela deixou de ser só produtora de De conteúdo e agora conteúdo. ela produz, de fato, um produto e produz o conteúdo, né? Então ela Pois é. deu o E, próximo passo. E, na verdade, a gente pode até falar numa estratégia de rebranding, né? Que é um termo utilizado para quando você quer ressignificar a sua imagem. Você tem uma imagem X e você quer ter uma imagem Y. É como se fosse uma espécie de imagem planejada. Se você for ver o histórico de Bianca, né? Ela era uma adolescente que amava maquiagem, que amava dar dicas de maquiagem. E que muitas vezes a imagem dela era atrelada àquela adolescente, né? Uma pessoa mais descontraída. E ela foi evoluindo. E no BBB ela queria mostrar essa Bianca mais, uma imagem mais de poder, né? De empresária, de dona da marca. Que não apenas fosse aquela Bianca, que gosta de maquiagem. O reposicionamento de marca, estratégia de rebranding também, que a gente chama. De você ressignificar o seu nome. E outra coisa interessante também que a gente tem para falar sobre Bianca é que da imagem dela, né, no programa. Ela se envolveu em algumas confusões que, num primeiro momento, prejudicaram ela, né? E que confusões foram essas? Ela ganhou, eu não sei se foi em 2017, eu acredito que sim, não tô lembrando, mas ela ganhou em alguns dos anos passados um prêmio de Garota Girl Power, né? Foi um prêmio nesse sentido. E assim que chegou na casa, ela já se envolveu numa confusão que ela não acreditou nas meninas, né? Que foi defender os Ela, meninos, que foi ela defender... ironizou o Girl Power. Não Ela foi... ironizou alguma coisa que ela estava vinculada, né? Que ela já tinha tido o nome dela lembrado por aqui. Uhum. E aí, isso suscitou muitas críticas. Muita gente parou de seguir ela, né, naquele momento, frisando naquela circunstância, e começou a criticar, né? Poxa, mas ela não defendia isso porque ela tá fazendo isso. Poxa, mas ela não era assim porque ela não falava isso no Instagram. E aí a gente realmente solidifica o entendimento que imagem não é só sua aparência, imagem é congruência, né? É você conseguir alinhar os seus posicionamentos à sua prática. Você de fato pratica aquilo que você diz, né? Porque muitas vezes a gente fica no discurso. É muito fácil a gente forçar uma aparência no Instagram, né? Mas é isso que eu digo, não tem como durante 3 meses você
Nossa, eu vou me passar aqui durante 3 meses, criar uma casa, uma máscara. Até ontem, no discurso final do Thiago Life, ele falou: vocês estão aí sem filtros. Sem Né? filtro. Então, a gente traz até dos stories, porque os stories a gente já considera os bastidores dos bastidores, né? Mas dentro da casa não tem nem como produzir nem para stories, porque tá ali. Exatamente. E as pessoas cobram, né? Quem lhe segue e quem não lhe segue, sabe de alguma coisa, ela vai lá lhe cobrar. Então, aconteceu um efeito avalanche, né? No Instagram dela. Era um Instagram que estava mais crescendo, assim, número de seguidores. O pessoal estava seguindo bastante. E o pessoal começou a deixar de seguir, começaram a ir nas marcas que ela era vinculada, né? Que patrocinavam ela e dizer vocês não vão cancelar o contrato com Bianca? E muitas chegaram a dizer, né, na época que sim, que iam cancelar, que não estavam vinculadas mais à imagem dela, que iam rescindir um contrato. Então, assim, foi super prejudicial naquele momento, né? Teve até uma questão assim, bem. Eu achei bem desproporcional, que teve gente jogando fora as maquiagens. Eu não sei se o vídeo é verídico, mas rolou um vídeo de alguém jogando fora uma paleta assim, bem. Acho que só tinha desembalado e Pois pronto. porque assim, não tem como, pessoal. Nós vamos ser, é por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado quando se lança com alguma coisa ou em alguma coisa, porque é muito fácil falar, mas é difícil agir, né? Então a gente tem que ter nossas ações coordenadas com o nosso posicionamento. Por exemplo, saindo do campo de Boca Rosa em si, mas, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com consumo consciente. Imaginem que vocês estão no shopping e me veem com 10 sacolas da Zara. Vai ser uma coisa muito incongruente, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu penso muito nisso. Eu, até hoje eu fiz os stories falando daquele caso de Pugliese, que é justamente esse comportamento, né? Se você tem que conhecer os seus parceiros, tanto a marca tem que conhecer os influencers e os blogueiros que contrata para fazer parceria, quanto ao contrário, né? O influencer tem que saber exatamente o que é que ele quer mostrar para o mundo, quais são suas bandeiras, para que aí, quando você encontre com as bandeiras da marca, não tenha um conflito de Não interesses, né? existe uma dissonância, né? Porque isso implica em quebra de contrato, né? Em muitas quebras de contrato. E é uma situação muito chata, né? Porque assim, a gente fala em quebra de contrato como se fosse algo muito simples, né? Mas isso é uma situação que a gente que é do direito. Tá me ouvindo? Voltou. Isso é uma situação muito complicada, porque fica um clima super chato, né? Entre você e aquela marca. E assim, a marca que lhe contrata, foi o que eu falei ontem aqui nos meus stories, ela, ela não tem vida, né? A empresa é uma pessoa jurídica. Quem dá vida, quem dá sentido, são as pessoas que estão ali trabalhando. E o digital influencer é como se fosse o rosto daquela pessoa. Se a gente fosse aplicar um método de personalização, a gente pegar uma marca e botar ela como se fosse uma pessoa. O digital influencer é como se fosse o rosto daquela pessoa. Então, muitas vezes você nem conhece a marca e confia na opinião do digital influencer. Então, da mesma forma que condutas positivas daquele digital influencer vão ressoar, vão ser positivas para sua marca, se aquele digital influencer agir de forma negativa, a recíproca também é verdadeira, né? E também vai ressoar na sua empresa, na sua marca, e perder vendas, né? Perder público-alvo, enfim, um efeito dominó. E do mesmo jeito acontece quando a marca também deixa de seguir aquela bandeira e tudo mais. Sim, sim. Perguntaram se a live vai ficar salva. Eu vou deixar salva. Vou tentar. É a primeira live que eu faço, eu vou ver se eu sei deixar salva, mas eu vou tentar. Mas É, voltando quando para o a gente, assunto. quando a gente fala em parceria, né, Nívia? Parceria é algo que seja via de mão dupla. Seja bom para você, seja bom para mim. Então tem que ser bom para o digital influencer, como tem que ser bom para a marca. Exatamente. Tipo, por exemplo, eu tô me lembrando agora da Burberry. Não sei por quê, eu acho que eu estava assistindo alguma coisa. Que há alguns anos a Burberry ficou conhecida como por queimar. Ela confessou que queimava
os estoques delas para não fazer promoção. Então, assim, automaticamente, uma digital influencer que tinha alguma parceria com essa marca, ficou com alguma imagem manchada caso ela falasse alguma coisa de consumo consciente, por exemplo, né? Como é que você defende o consumo consciente e aquela marca que você faz parceria queima o estoque? Exatamente. Tem essa relação também. Pois é. E aí, no caso de Bianca, nesse momento, né, naquela circunstância, o pessoal falava, vai ser cancelada, né? Porque para todo mundo era cancelado. Mas vai ser cancelada, mas... Enfim, deixa eu só botar aqui rapidinho, um segundo. Enquanto você ajeita aí, eu digo, o cancelamento já serve para uma live inteira. Se a gente for falar de cancelamento, cultura de cancelamento. Live, é verdade. Pois é, então assim, foi muito complexa toda essa questão dela no início. Muitas pessoas chegaram até a dizer, ela foi fazer o que lá, né? Porque ela tá se queimando. Mas aí também ficou a dúvida, será que ela não queria isso também? Aparecer de forma negativa para depois isso bombar? Surgiu muito esse Porque querendo ou não, ela apareceu. Exatamente, querendo ou não, ela apareceu. Então, assim, quando ela saiu, inclusive a postura dela quando ela saiu foi bem adequada, porque ela assumiu, né? Ela assumiu. Então, a partir do momento que você assume os seus erros, você se coloca numa condição de, né, ser humano, como ela mesma dizia, de uma pessoa que de fato erra, mas que tá ali para pedir desculpas e tá ali para aprender. Inclusive, ela falou muitas vezes. Eu aprendi, eu errei, quero pedir desculpa às pessoas para quem eu possivelmente magoei, mas enfim, essa é a Bianca. E aí, com isso, ela reverteu o quadro, né? As pessoas que não gostavam tanto dela, ou que tinham deixado de seguir, foram lá apoiar. E aí ela teve uma potencialização muito grande, um fomento muito grande na venda dos produtos dela. Os produtos esgotavam. Ela usava um batom, no mesmo dia esgotava os batons que ela usava lá no BBB. E só para finalizar ela, uma coisa que eu achei muito interessante é porque, assim, ela estava trabalhando com maquiagem, né? Então, você imagine que para a sua maquiagem ficar bonita ou feia, depende muito da luz. Não é só dos produtos. Se você tiver uma luz inadequada, sua maquiagem vai ficar muito ruim. E ela precisava passar a ideia de que a maquiagem dela era boa para poder vender, né? Tanto é que o pessoal fez até um meme, não sei se vocês chegaram a ver, que era Marcela chorando e o olho todo borrado, todo caindo, e ela chorando, Boca Rosa chorando. Aí o pessoal dizendo assim, pessoal, realmente essa maquiagem de Boca Rosa é boa mesmo, porque o pessoal tá chorando aí, ela tá chorando e não tá borrando em absolutamente nada, né? E aí, o que acontece? Quando ela saiu do programa, ela chegou a falar que todas aquelas a gente ficava, poxa, porque ela tá usando essas bandanas, porque ela tá usando esses bucket hat, tipo, à noite, assim, ela usava uns looks bem diferentes e sempre colocava alguma coisa na cabeça. E ela falou, né, que era justamente porque a luz do BBB, da sala principalmente, não era muito boa. E quando ela botava alguma coisa na cabeça, ela isolava o rosto e parecia maquiagem intacta. Olha aí, a estratégia dela foi muito bem pensada. Gostando ou não de Boca Rosa, a gente tem que saber que ela é uma pessoa, um ser humano da internet. É verdade. Né? Ela está há mais de 10 anos lidando com a internet. Então, assim, ela sabe lidar com isso. Ela sabe, ela fez uma estratégia muito... Ela sabe lidar com o cancelamento, ela sabe lidar com... Ela sabe. Né? Gostando ou não, a gente tem que dizer isso. Ela sabe lidar com isso, ela sabe lidar com as crises. Né? Então, para não nos alongar muito, vamos para a próxima. E, sinceramente, a minha preferida. A gente tem quanto tempo ainda? Só para ter... Eu nem sei, que eu tô sem relógio aqui. Acho que ainda tem uns 30 minutinhos. Peraí. A próxima é em termos de estratégia de marketing e, sinceramente, identificação, Manu foi a minha preferida. Embora a minha torcida tenha sido sempre para a Thelminha ganhar, mas Manu Gavassi ganhou meu coração. Sinceramente. Ela foi, assim, realmente incrível. O que ela fez ali
a coordenação que ela teve para fazer tudo aquilo realmente foi digno de uma pessoa que conhece, né, o que quer fazer e que realmente ela merece o sucesso que tem já e que vai ter ainda mais depois que tudo isso passar, né? Manu, logo no início, quando ela chegou, o pessoal ficou muito perguntando o que é que ela tá fazendo aqui, né? Porque realmente ela foi para fazer VT e ela não nega. Gente, o melhor é isso. Ela foi e ela não nega. Ela, Exatamente. É incrível isso. ela falou assim: quem não tá aqui para fazer VT tá fazendo o quê? Ela falou isso. Ela é uma pessoa assim única. Eu acho que é por isso que eu gostei muito dela, por isso. Porque ela realmente não negou, e é uma pessoa que, embora eu torcesse sempre para ficar na casa, nos paredões, eu vi assim, se embora ela saia agora, ela já fez o que ela veio fazer. Veio fazer, exatamente. E o Exatamente. que ela ganhar lá fora, né, aqui fora, vai triplicar o que ela ganharia no prêmio, porque ela soube fazer. Pois é, Né? Manu, começando com a questão da imagem dela, ela também teve um pouco de rebrand, né, como Bianca, porque ambas elas começaram a aparecer na mídia muito cedo, né? E assim, Manu já participou, foi muito popular aquela capa da Capricho, né? Ela como garota Capricho. Então ainda tinham pessoas que Mas associavam ela a isso, né? Mesmo ela já com 27 anos, ela falou inclusive isso na casa, que as pessoas sempre vão associar ela à campanha do Enem, né? Aquela música do Enem, tô bem, tô zen, não sei o que tem. E também a imagem dela na Capricho. E ela falou muito bem, ela falou, gente, eu cresci, eu mudei, eu nem me vejo mais naquelas pessoas. Por quê? Porque o nosso estilo, gente, vai mudando, nosso estilo não tem a ver só com, eu vou usar isso o resto da minha vida. Não. No decurso da sua vida, você vai mudando seu estilo, você vai mudando seu cabelo, vai mudando as roupas que você usa, porque o nosso estilo tem a ver com o nosso momento atual. E aí, quando ela... é, Pode é falar. esse fato de crescer, né? Que a gente vê não só em duas pessoas que cresceram diante, né? Que elas duas, mas a gente viu com uma amiga dela, Bruna Marquezine. Eu me lembro de Bruna Marquezine pequena, né, Salete. E ela fez essa transição. Foi muito difícil para o público ver que ela tinha crescido. Quando a gente vai analisar, agora eu me lembrei porque Manu Gavassi me lembra muito Disney, que foi na época que Miley Cyrus, Selena Gomez, esse povo apareceu, era na minha época, né, de assistir Disney, e são pessoas que, do mesmo jeito que Manu Gavassi, cresceram em frente à televisão, em frente às câmeras. E que você vê como é que elas conseguiram fazer esse rebranding ou não. Exatamente. Barco tá citando Sandy do mesmo jeito. Sandy é um exemplo de sucesso dessa transição, Pois né? é. Ela soube crescer. E daí a gente vê que essa transição que Manu Gavassi estava tentando fazer, né? Essa dissociação do adolescente E para aí ela viu no adulto. BBB uma oportunidade disso, né? Ela é cantora e atriz, ela tinha muito a ganhar, né? Pelo fato de ser atriz, a Globo ali, ela já tá mais ou menos direcionada. E ela queria potencializar ainda mais a carreira dela como cantora. Acho que era o principal que ela queria, né? Gente, ela lançou, vou falar dos looks dela, mas assim, o que eu achei sensacional foi ela ter lançado uma turnê. Ela lançou uma turnê de dentro do programa. Esgotou. Esgotaram os ingressos porque ela lançou isso Esgotou dentro do já. programa. Eu ia contar minhas moedinhas para comprar, olha aí. Já Pois esgotou. é. Não, e ainda bem que assim, você nem comprou, porque provavelmente Vai ter que estar lá. vai ser adiado, né? Em virtude É. da pandemia. Mas assim, foi sensacional. Aí ela começou a usar também essa ideia de looks coordenados, né? Simultâneos. A partir do momento que ela usava no programa, esses looks eram colocados lá nas redes sociais dela. E também é uma estratégia de neuromarketing, né? De você fazer associação daquela pessoa ali no BBB, aquela pessoa no Instagram e seguir e consumir o produto daquela pessoa. E assim, no caso de Bianca, existia um produto, né? Existia um pó, existia um blush. Mas no caso de Manu, ela é a marca dela, né? Ela é a pessoa. Então, assim, as pessoas têm É. que se associar ainda mais. Ainda mais, tem que ter a ver essa empatia ainda mais. E ela construiu uma identidade muito forte, né? Foi uma pessoa de muita personalidade.
E ela foi, acho que quem falou aqui, Manu foi muito coerente. De fato, ela foi muito coerente. É, A foi imagem Bia que dela, falou. pois Bia, né? É, A imagem dela estava muito alinhada. Primeiro que ela nunca escondeu o que foi fazer VT. Né? Ela fala isso abertamente. Era igual o Pyong. Você não tinha como ter raiva de um jogo daquele porque ele falava exatamente o que estava fazendo. Ela falou, gente, eu vim aqui para isso, eu fiz isso e é isso. E ela falava mesmo, entendeu? Então, assim, ela foi coerente. E outra coisa, ela foi uma pessoa que soube levar muita inteligência pro jogo, né? O que no início, e eu acho que isso manteve ela lá, não foi só o fato dela ter um fandom, dela ter, né, muitas pessoas que torciam por ela. Ela é muito inteligente, né? Então, ela assim, aquilo vai. dali no quarto branco, eu vi a hora Boninho eliminar ela. Porque ela conseguiu desconstruir tudo o que tinham feito por trás do quarto O branco. meu tava espumando já com ela, porque ela conseguia. É isso daí, ela tem essa visão. Não era a visão de estratégia de Pyong, ela tem essa visão, Não, sei lá, o que eu disse da imaginar. estratégia de Pyong é porque, assim, ela não esconde o que ela tá fazendo. Por Não, exemplo, eu sei. Eu tô dizendo assim, ela tem um pensamento estratégico, mas não é como o de Pyong. O dela, ela entende as lógicas, ela consegue perceber, ela é né? muito, Ela tem essa inteligência quase Sherlock Holmes da vida. ela é muito inteligente. E aí, pronto, o que Bianca teve no início, né, durante o jogo, daquele momento de poder ser uma coisa negativa para a imagem dela, o que Manu fez foi muito positivo. Ela ensinou, teve um crescimento muito alto, eu nem lembro o número, mas no Google, sobre sororidade, depois que ela falou, acho que foi mais de 250 mil pessoas foram lá pesquisar o significado, porque Recorde mais ela falou em rede nacional sororidade, né? Sororidade. E aí, tipo, muitas pessoas não sabiam e foram lá procurar tudo e tal. Ela foi uma O que eu pessoa acho que. interessante Pode falar. que essa questão da sororidade, da pesquisa, é que já tem vários programas dentro da Globo que falavam sobre sororidade há muito tempo. Só que quando ela falou, no momento em que ela falou, da forma como ela falou e do jeito que ela estava tendo a visibilidade, foi de uma outra forma. Né? Ela soube educar, Ela soube diferente de outros educar. programas. Exatamente. Ela levou a essa discussão e, assim, foi isso que, na verdade, esse grito de machismo, feminismo ecoou durante todo o jogo, mas foi de forma positiva, né? Não foi, por exemplo, como foi no BBB passado, que era um falando uma coisa e ninguém chegava a um senso e queria gritar, né? Você queria gritar. E é o que eu digo, a melhor forma de você educar alguém é você dando exemplo, né? Você sendo um exemplo. E aí ela soube muito mostrar toda essa atitude, todo não se projetando, e ela pensou no jogo, né? Ela não estava ali se projetando só a carreira dela, ela aumentou muito a visibilidade dela enquanto pessoa, né? Ah, poxa, Uhum. Manu é uma pessoa boa. Ela teve aquela questão do quem é Manu Gavassi? Eu não vou falar exatamente o que ela falou, né? Porque eu não- Rede nacional, não vou falar palavrão. Mas ela falou justamente, quem sou eu? Então ela levou como se fosse um retiro, mas não da Disney, como estavam dizendo. Ela se questionou e foi atrás dela mesma junto com as pessoas. Então, assim, essa vulnerabilidade que ela teve uniu as pessoas, entendeu? Exatamente. E Exatamente. Bia lembrou ali sobre a estratégia dos stories, porque no caso dela não era só as fotos, né? É, Ela grava vídeo. Ontem ela falou na rede BBB que ela foi 130 vídeos. em um dia, né? Ela Vídeos falou que foi em um em dia um dia. só. Ela projetou todos os looks com a Os... consultora dela. Tanto é que até me perguntaram, fizeram esse questionamento aqui no meu Instagram, se o porquê ela escolheu monocromático, né? Porque muitas meninas passaram a usar o delineador, a fazer sombras monocromáticas por causa dela. Inclusive, eu Porque quero. Eu quero, inclusive, aprender a passar delineador pra usar. ela usava roupa e usava o delineador da mesma cor. E aí, a estilista dela, né, a personal stylist, falou que, na verdade, o fato delas terem escolhido apenas uma cor não é porque Manu ama monocromático e só usa monocromático. É porque era mais fácil dela associar. Imagine que ela teria 24 looks para decorar a ordem, que seria aqueles looks. E, tipo, 24 sombras diferentes que ela iria usar. Então, o monocromático ajudava
facilitava esse processo e ficou super legal. Ela é muito autêntica, né? Aquela capex dela, então nem se fala. Essa história dos vídeos, que eu não sei, eu acho que ela teve. Porque algumas coisas realmente estavam coerentes, realmente pode acontecer. Mas a história do futebol, por exemplo, se quem iria pensar que iriam começar a falar sobre futebol no meio e ela ainda fez um vídeo que era cantando o hino de vários. Aquele vídeo ali foi um dos mais sensacionais que eu achei, porque ela agiu muito preventivamente, né? Muito, muito, muito. Eu acho que ela imaginou assim: meu Twitter está aberto, vão pesquisar. Não sei se vão falar sobre isso, mas vão pesquisar. Eu acho que ela. Mas ela, pelo que ela fala, ela deixou o vídeo gravado de tudo. Ela gravou 14 vezes ela sendo campeã, porque ela disse, vai que, tipo, em todas as semanas eu seja líder, pegue líder. Então, assim, teve muitos vídeos que não foram. Se você for contar, eu acho que não foram nem a metade dos que ela gravou. Não, a curiosidade ainda reina, porque não, você fica imaginando, e se ela tivesse saído na 8ª semana? O que seria? Pois é. E assim, ela também soube muito. Quando a gente fala em comunicação, principalmente na comunicação verbal, ela tem que estar associada à comunicação não verbal, né? Às vezes a gente acha que, mas eu tenho conteúdo, né? Eu sei falar, mas às vezes não é o que você fala em si, é a forma como você fala. E ela ponderou muito bem isso. Ela não foi grossa, né? Tirando, assim, aquele momento com o Vitor Hugo, porque, enfim... Foi uma explosão ali. Foi uma explosão. Mas, assim, ela foi uma pessoa que soube ter respeito, né? Foi uma pessoa que soube se colocar. E foi uma pessoa que teve muita forma de falar interessante, né? Ela não falou de qualquer forma, ela não falou de forma ruim, né? De forma grosseira. Então, isso foi muito positivo também para ela. Várias vezes ela falou isso, ela citou isso, de forma de falar, assim. Eu não consigo mais falar porque eu sou muito imparcial, porque realmente eu achei, eu brinquei já com você, né? Eu só iria pro Big Brother se eu tivesse essa estratégia de marketing de Manu Gavassi com essa equipe organizada. Foi muito boa mesmo. E aí, acho que nosso tempo já tá perto, porque a gente se debruça, né, sobre isso, fica falando devagar. Mas aí vamos dar uma aceleradinha, né, para poder falar das outras. Vem Rafa Kalimann, né, que também, assim, no início a gente ficou se questionando qual é a estratégia de Rafa, né? Rafa, ela sempre teve o cabelo louro, como a maioria aqui que segue sabe, e no final do ano passado, muitas pessoas se questionaram o porquê dela estar pintando o cabelo, dela estar colocando uma cor que não tinha absolutamente nada a ver com a essência que ela vinha construindo, né? Assim, de loiro, de sempre ter aquele loiro mostrando o poder, aquele corte e tudo. E ela mudou, né? A priori, a princípio, ela disse que não podia revelar, né? Que estava indo pro BBB. Mas, inclusive, o Central da Fama postou ontem um vídeo com ela, que foi no momento que ela descobriu que ia participar do BBB. E ela estava exatamente com o cabelo loiro. E aí ela pintou o cabelo, né? E muitas pessoas ficaram, gente, por que ela não tá postando o look como Manu? Inclusive, foi uma das perguntas que fizeram ontem, ela falou, mas o meu interesse era totalmente diferente, entendeu? Não era de ficar coordenando, nem fazendo toda essa estratégia de marketing. E o interesse dela ali era se demonstrar além de influenciadora voltada para roupa, né? Ela queria mostrar uma Rafa mais humana. E por isso ela teve toda essa estratégia de imagem também. Ela queria desvincular, dissociar a imagem dela, a aparência dela a esse aspecto mais de poder, né? De mulher muito poderosa, de mulher muito forte, porque ela sabe que isso iria prejudicar ela no jogo de interação, né? Ela ia chegar lá, aquela mulher com 1,70 m, cabelo curto, louro. Eu não chego perto, não. Eu acho que eu tenho 1,70 m também. Eu não chego, não. Pois é, ela iria assim. A equipe dela foi muito, muito esperta em fazer isso. Até coloquei aqui no meu perfil, né? Porque quando ela bota o cabelo, bota o mega hair e coloca uma cor mais puxada para raiz, né? Para o tom natural do cabelo dela, ela perde essa ideia de mulher muito distante, né?
ela passa uma ideia de maior dinamismo, uma pessoa mais dócil, né? Uma pessoa mais flexível, e as pessoas acabam se aproximando. Não é aquela coisa assim de distanciamento, é o contrário, de aproximação. E foi isso que ela foi tentar buscar mostrar no programa, né? O lado dela mais humana, o lado dela dos projetos sociais que ela já desenvolvia na África. E muitas pessoas ficaram, mas ela tá se passando, ou mas ela tá construindo. Enfim, assim, falando mil críticas, mas é o que eu digo, pessoal, ninguém consegue ficar 3 meses sustentando uma coisa se você minimamente não for aquilo. Né? Uma hora a sua máscara vai cair. Não, não É, tem como. eu vejo muita crítica. Ela foi para outro país. Enfim, várias críticas em si. E eu confesso que na apresentação dela, eu não seguia, não conhecia muito Rafa antes. Então, eu confesso que quando eu vi, assim, eu fiz, uma digital influencer que vai fazer, que tá em ONG, será que não é só para aparecer? Eu tive, porque eu não conhecia Rafa, e a gente já sabe várias histórias de pessoas que fazem isso, né? Só para aparecer. Infelizmente. Só que aí, aos poucos, ela foi mostrando quem ela é. Não usou hora nenhuma a questão da ONG. O Não sou. único momento que ela falou sobre isso foi quando o Tiago Life Thiago, não falou sei. da pandemia E foi e muito ela se bonito preocupou. aquilo que ela fez, né? Foi muito. Então, assim, eu comecei a me apegar a ela depois da briga do Girl Power, porque ela começou a se mostrar realmente quem ela era e que não era só para aparecer. E depois eu fui vendo realmente se realmente é uma forma dela ajudar, a forma como É, ela encontrou para ajudar o mundo. pessoas. E foi o que É, ela falou no vídeo, assim, gente, porque a África, né? Que ela vai dizer porque ela escolheu a África. Depois vocês olham lá no perfil dela. Mas ela diz assim, por que não a África, né? Por que não o Nordeste? Por que não você ajudar uma pessoa que mora do seu lado, entendeu? Que quando você vai ajudar uma pessoa, não importa a cor, a raça, a etnia, todos nós somos pessoas e todos nós merecemos ter mais empatia, devemos ter mais empatia com o próximo, né? Ajudar mais as pessoas. E ela fez isso assim, eu duvido muito que ela não consiga bons patrocinadores para fazer tudo que ela pretendia, vai conseguir. porque ela vai conseguir, eu tenho certeza. E o último caso, né, que eu queria mencionar é o caso de Thelminha, né? O que tem a ver Thelminha, né? Assim, Thelminha não foi convidada, Thelminha, sei lá, tinha 1.000 Foi a, seguidores no Instagram. foi a última das anônimas, né? Das Não anônimas. era fada sensata. Mas Thelminha ganhou o BBB, né? E assim, não foi porque ela ganhou o BBB que a gente vai falar, não. Foi porque, assim, a história de Thelminha é uma coisa que tem um poder de influência que ela não precisa nem dizer uma só palavra, mas a história dela já fala muito por ela, né? E você mostrar, você poder levar isso para um programa de entretenimento como a Globo fez, foi uma coisa, assim, incrível, incrível mesmo. Que a gente sabe, é muito bonito falar em inclusão, mas a gente sabe que, assim, Não, infelizmente, que não acontece assim, não como deveria é porque ser. tava baixo, aí eu fiquei ouvindo. Ah, De fato, Nívia, não acontece, né? Você sabe, nós sabemos todos que estamos aqui, que ainda existe uma desigualdade, um preconceito racial muito grande, que os negros até hoje estão segregados, muitas vezes não têm direitos, né? Falta oportunidade para eles. E quando vai uma médica negra e tem toda a postura que ela teve, gente, aquilo ali tem um poder de influência tão grande, mas tão grande que a gente não tem nem como dimensionar. ela tem já essa postura. Minha mãe não assistiu o Big Brother hora nenhuma, mas quando Thelminha passava, a mãe fazia. Que mulher clássica, que mulher elegante, né? Fiz a mãe, ela é. Ela tem algo que me tocou que eu não sabia. Ela é bailarina clássica de formação. Ela disse que um dos sonhos dela era ser bailarina clássica. Está Ela é aí. Por isso que passista, ela né? é tão Também é. clássica. Pois é. E ela teve Artista. uma postura. E assim, uma coisa que eu também achei
interessante é porque, pronto, Babu, se a gente for comparar, Babu levantou muito a bandeira. Não que ela não tenha levantado, mas ela não ficava tocando nesse assunto sempre, né? Ela não ficava. Eu acho que isso seria muito negativo se ela fizesse isso, de ficar dizendo, ai, porque eu sou negra. Não, ela sempre se colocou num pé de igualdade com todo mundo ali, né? Claro que assim, ela falou de todos os problemas que ela teve na vida, mas ela não ficou se diminuindo pelo fato de ser negra, né? Ela dava exemplo de como assim, como você superar as adversidades da sua vida. É como a gente estava falando sobre Manu, é a linguagem, a forma A linguagem. de falar. Ela falou as mesmas coisas, mas ela falou de forma diferente. Ela falou de forma educativa. Então, Exatamente. faz a diferença. E Thelminha, ela de fato exemplifica isso, de que a influência, na verdade, não tem a ver só com o seu número de seguidores, não tem a ver se você é famoso ou não, né? Que depende mesmo de você dar exemplos, né? De você trazer. E aí você escolhe se esses exemplos vão ser negativos ou serão positivos, né? É, para mim, eu tenho muito respeito, muita admiração pela história de Thelminha, pela postura dela. Eu tenho certeza que ela vai ter esse ponto de identificação. Já tem, né? Você vê artistas nacionais que a gente já admira usando-a como uma identificação, né? Bruno Gagliasso disse, olha, eu vejo a minha filha em situações como essa, eu Não, o tenho exemplo esperança que ela que deu foi incrível. Assim, acho que vai cair a live já já, viu? vai, sim. Só para finalizar, ela foi notada por Viola Davis. Então, assim, se Viola Davis é por ela, quem é? Pois é. Falaram que outra eu vejo mais do que toda a representativa. Ela foi muito mais que qualquer pessoa. Exatamente, ela se apresentou ali como alguém muito humana, né? Uma pessoa que. E outra coisa, Thelminha errou também, Thelminha acertou, e ela sempre teve muito essa questão de ir, né? De procurar entender quando errou, se desculpar também. Então, isso foi muito É, positivo para. só para finalizar, para a gente poder se despedir antes do Instagram cortar a gente, eu só queria também falar uma coisa que eu vi ontem, que é muito representativo uma médica ganhar em tempos de pandemia, né? É, Então, e ela, por tudo que ela já passou e pela situação atual, não é marketing, é a vida. foi realmente foi assim uma coisa muito bonita aquela final do BBB. Eu achei incrível e realmente eu acho muito difícil ter um BBB àquela altura, viu? Porque é igual, porque foi uma É, experiência mesmo, única. mesmo que tentem colocar outros influencers, não vai ser a mesma coisa. A mesma coisa você pegar a estratégia de Manu. Foi inovadora, mas não Não vai ser a seria mesma coisa. mais, não seria mais. Não, não seria mais. Seria interessante, mas não seria a Não mesma seria a coisa. mesma Então, coisa, exatamente. é, Eles busquem ter autenticidade, pessoal. é, Autenticidade não é só o conteúdo, mas é a forma como você faz aquilo. é. Bom, Gabi, muito obrigada pelo seu tempo, pela você ter aceitado. Eu espero que seja a primeira de muitas. Vou deixar Eu aqui que esse espacinho, agradeço. os últimos segundos para você se despedir, tá certo? Certo, eu agradeço demais. E o tempo passa tão rápido quando a gente tá falando desses assuntos Sim. que eu nem senti passar, né? A gente teve que dar uma corrida aqui no final. Agradeço muito o carinho, a atenção e de você ter me escolhido, né? Porque tem tantas pessoas que falam sobre esse tema. Eu agradeço demais a confiança no meu trabalho. Obrigado. Não seria outra pessoa. Pessoal, quem não conhece o perfil de Gabi, vão lá, conheçam o trabalho dela, vejam os posts que ela fez, essas 4 participantes. Vocês vão ver que não é aqui só isso aqui, não. Ela tem muito mais conteúdo do que isso aqui, então não seria outra pessoa, com certeza. Então, muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Sou muito Que fã seja o também primeiro do seu projeto juntos. trabalho. Sou muito fã do seu Obrigada. trabalho. Que seja o primeiro de muitos. Tchau. É, tchau. E só para lembrar, amanhã tem live com o Sérgio e, se Deus quiser,
em breve, sem quarentena, vai ter live do trio. Se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada pela Tchau. audiência. E vou tentar salvar, certo? Vai dar Tchau. certo. Tchau.